Bom, meu nome é Maria Cristina de Melo Amoroso. Eu nasci em São Paulo, capital, mas assim sempre tive, sempre gostei muito de mato, de interior. Meus pais eram do interior, então a gente tinha essa ligação. Passava sempre as férias no interior e isso eu acho que me influenciou um pouco para escolher a minha carreira. Então, quando chegou a hora de escolher o que eu ia fazer na vida, eu escolhi ciências biológicas, embora eu também gostasse de outras coisas, né? A parte mais de humanidades também sempre me atraiu muito. Mas eu escolhi a biologia, fiz meu curso de graduação na USP, entre 70 e 74, e depois precisava de novo pensar no que fazer, né? Eu fiquei muito dividida, eu gostava muito de biologia marinha, mas eu também gostava bastante de ecologia. E durante a graduação, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de participar de um projeto Rondon. Naquela época, a gente tinha essa possibilidade, né? Depois o projeto Rondon acabou, voltou de novo. Enfim, para mim foi uma coisa importante, porque eu fui para a Amazônia. Eu fui para Belém do Pará e lá eu e mais dois colegas da USP de São Paulo, uma relações públicas e um veterinário, todo mundo na graduação, né? Fomos para uma cidadezinha, uma vila, que se chamava São Sebastião da Boa Vista, que era no sul da ilha de Marajó. E ali era totalmente alagado, então era uma vila em cima de palafitas, né? As ruas, entre aspas, eram tábuas entre as casas, você não tinha muita terra firme ali, né? Dava para descer quando a maré baixava, dava para caminhar um pouco por baixo, mas depois tinha que voltar para as palafitas. E esse contato com a Amazônia, né? Imaginem, na década de 70, isso era uma coisa maravilhosa, era uma Amazônia ainda bastante íntegra, né? A floresta, os rios imensos, e também os caboclos, o povo de lá. E eu acabei ficando apaixonada pela Amazônia. E depois, quando eu voltei, depois me graduei, e fiz o exame para entrar no mestrado no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, lá em Manaus. E era a primeira turma das ciências biológicas, modalidade ecologia. E eu fui lá para Manaus e fiz o meu mestrado lá. E trabalhei com alimentação de migrantes rurais em Manaus. Então, eu juntei um pouco da área de ciências sociais com a ecologia. Eu entrei para a ecologia humana e foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que todo mundo que esteve por lá naquela época teve assim uma experiência muito marcante de vida lá. Depois eu fui trabalhar no Museu Guild, em Belém, e aí puxei um pouco mais o meu campo de pesquisa para a etnobotânica. E eu trabalhei com caboclos, com o conhecimento tradicional dos caboclos sobre plantas medicinais, em Barcarena. Era uma época em que estava sendo instalada ali a Albrasa do Norte, que era uma fábrica de processamento de bauxita para alumina e alumínio. Então, eu vivenciei um pouco o processo de
expropriação, né? Os caboclos tinham lá as suas casas, eles não tinham, eles tinham a posse tradicional da terra, né? Mas eles foram, em algumas áreas, expropriados e foram realocados para vilas na beira da Baía do Marajó, para que ali se estabelecessem as fábricas, né? Então, foi possível vivenciar isso, que foi na verdade, era uma violência, né? Como ainda é, e era um lugar belíssimo, era um lugar muito bonito, e as pessoas tinham assim um conhecimento gigantesco sobre a flora local. Então, foi um trabalho muito bom. Eu aprendi muito com eles, e eu gostava muito de trabalhar ali na Amazônia com as populações tradicionais. Mas, na verdade, eu não gostava muito de morar em Belém. Era muito longe de tudo, e eu sempre tive minha família em São Paulo. Então, quando surgiu a oportunidade de fazer um concurso para a Unesp de Rio Claro, eu fiz, e aí entrei como professora assistente no departamento de ecologia, para ministrar disciplinas para o curso de graduação em ecologia. E na Unesp eu fiquei até encerrar minha carreira acadêmica em 2014. Então, eu passei a maior parte da minha vida produtiva, né, da minha vida profissional em Rio Claro, na Unesp, trabalhando na Unesp. E eu tive, assim, na Unesp, eu acho que minha atuação foi mais voltada para docência e pesquisa. Eu dava as disciplinas na graduação, na ecologia, depois eu fui fazer o meu doutorado, e eu fiz o meu doutorado em antropologia social na USP, e fui trabalhar, a minha pesquisa de campo foi com agricultores tradicionais na Baixada Cuiabana, em Mato Grosso. E eu abordei principalmente a conservação de variedades de mandioca pelos pequenos agricultores, pelos agricultores tradicionais. E eles tinham uma enorme quantidade de germoplasma de mandioca que eles mantinham ali. Era uma cultura extremamente importante para a vida deles, né? E eu fiz o meu doutorado, continuei trabalhando na área, orientei alguns alunos na área também, lá em Mato Grosso, ainda com mandioca, com conhecimento tradicional sobre plantas cultivadas e também sobre plantas medicinais. E depois eu me credenciei na pós-graduação em Rio Claro, na biologia vegetal, e também, a convite do professor Lin Xiaoming, na horticultura, na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. E aí eu orientei alunos de mestrado, de doutorado, e foi com o professor Lin foi uma parceria muito boa, principalmente no nível da docência. A gente dava disciplina juntos, então a gente trocava muita coisa. Eu acompanhei, não oficialmente, mas extraoficialmente, muitos dos alunos dele, assim como ele acompanhou os meus também. Então, a gente teve muitas trocas, foi muito bom. Em 2013, o Lin e eu levamos a turma de pós-graduação lá da horticultura para Rio Branco, para a gente fazer a parte de campo da disciplina lá na Reserva Chico Mendes, com os seringueiros.
E aí a gente tomou o ônibus em Rio Claro e 60 horas depois a gente chegou em Chapuri. Foi uma viagem e tanto, viu? Deu para ver como estão as coisas, né? Como, quer dizer, isso em 2013. E assim, passando por Rondônia, dá vontade de chorar, né? Porque era tudo desmatado naquela época, né? Imagina agora. Eu acho que o único lugar em Rondônia que a gente chegou a ver vegetação foi numa reserva indígena. O resto, tudo sem nada. É uma frente bem antiga, né, de colonização. Enfim, tem lugares que é melhor a gente não voltar, infelizmente. E na parte administrativa, eu acredito que eu não tive uma atuação muito grande, até por uma questão, de, digamos, de personalidade, né? Não é algo que me atrai muito e eu acho que eu não tenho muito jeito para fazer esse tipo de coisa. Então, apenas participei de alguns conselhos, participei do, do conselho de curso, eu fui coordenadora do conselho de curso de graduação em ecologia, mas foi praticamente só isso. E depois que eu encerrei, que eu me aposentei, eu ainda continuei participando, com participações esporádicas em disciplinas e tal, mas fui, aos poucos, encerrando a carreira. E hoje eu já estou completamente afastada da universidade e tenho muitas boas lembranças, tenho muitas amizades, muitos contatos, mas não estou atuando mais na área acadêmica profissional. Estou fazendo outras coisas, como eu sempre me interessei por literatura, por escrever, eu comecei a procurar um pouco cursos, a me qualificar um pouco para isso, e comecei a escrever ficção, e o ano passado eu publiquei um livro de contos, que se chama Histórias Quase Comuns. E estou me divertindo desse jeito, né? Está sendo bem prazeroso, e o melhor é pensar que eu faço isso apenas por hobby, né? Não há necessidade de eu me profissionalizar. Então, isso também ajuda a ser uma coisa gostosa. Então, eu acho que era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada pelo convite do professor Massanori, e eu espero que tenha sido agradável vocês me escutarem também.